Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao meu podcast. O tema desse podcast é Analisando os Limites da Razão Humana com David Hume. Hume analisando os limites da razão humana, e ele deixa uma visão bem interessante sobre esse conceito de forma geral. Então, hoje vamos mergulhar profundamente no pensamento do filósofo escocês, o David Hume, para assim nós compreendermos os limites da razão humana e como ele os desafiou. Então, comecemos aqui por contextualizar a emergência dessas considerações no cenário filosófico do século XVIII, ok? E David Hume, ele, influenciado pelo empirismo de John Locke, obviamente, ele notou a importância, ele nota a importância da experiência sensorial na formação do conhecimento humano, ok? Contudo, essa medida que Hume considera mais de perto, ou seja, esse fundamento do empirismo, ele reconhece as suas limitações. Então, ele nos convida a refletir sobre dois objetos sobre os quais a razão pode refletir, que é a relação das ideias e os fatos da experiência. Então, vamos aqui examinar cada um, ok? As relações de ideias, elas referem-se às afirmações analíticas, cuja verdade ela só pode ser determinada através da análise dos conceitos envolvidos, como na matemática e na lógica, certo? Hume ele vai argumentar que essas relações não dependem da experiência sensorial e são reconhecidas pela razão pura. Por exemplo, a afirmação de um triângulo tem 3 lados revela a sua verdade através de uma simples análise do conceito de triângulo, certo? Então, Hume ele concorda com Locke que estas relações são conhecidas a priori, mas vai um passo além, certo? E questiona a natureza deste conhecimento. Ele ressalta que, embora possamos compreender essas relações, não adquirimos o conhecimento sobre o mundo real. Por exemplo, mesmo que saibamos que a soma dos ângulos inteiros de um triângulo é 180 graus, isso não nos diz nada sobre a existência do triângulo no mundo empírico, certo? Porque os fatos dessa experiência, por outro lado, referem-se às afirmações abrangentes, cuja verdade ela não pode ser determinada apenas pela análise conceitual e requerendo o quê? A confirmação através da experiência, que ele sempre fala e destaca a experiência sensorial, certo? Um bom exemplo é a verdade da afirmação. É como se fosse: este triângulo ele é verde, então só pode ser determinada por observação empírica, certo? Hume ele vai enfatizar que o nosso conhecimento dos fatos da experiência ela vai se basear na indução, isso é, em generalizações de padrões observados na natureza, na grande natureza, natureza ampla. No entanto, ele nos alerta sobre o potencial de erro nesse processo,
embora tenhamos observado a regularidade em determinados eventos, como o nascer do sol diário, então não podemos garantir que essa regularidade ela continuará no futuro. O interessante é a crítica, né? A crítica aos limites da razão humana. Olha só. Rami, ao enfatizar esses dois objetos da razão, certo? Ele nos convida a pensar sobre os limites do conhecimento humano. Ele vai argumentar que existem limites inerentes tanto às relações de ideias quanto também aos fatos da experiência. A primeira é apenas uma tautologia e não fornece conhecimento substantivo sobre o mundo real. Enquanto a última, ela está sujeita à incerteza indutiva. Ok? Então, por outras palavras, ou de outra forma, num outro pensamento aqui mais amplo, Rami ele desafia a gente, ou seja, ele nos chama, ele nos convida, ou seja, ele nos alerta a refletirmos, né? Ao que? Ou seja, a reconhecer os limites da razão humana, ok? E adotar uma atitude mais cética em relação ao nosso conhecimento. E ao explorar os objetos da razão, ele nos desafia a pensar profundamente sobre como construímos e justificamos as nossas crenças, ok? Então é isso. Muito obrigado por se juntar e aqui nesse episódio desse podcast sobre David Hume, que analisando assim os limites da razão humana. Então muito obrigado e até o próximo.